culto, nós lemos o texto de João, capítulo 4, onde relata ali a passagem que Jesus tem uma conversa com essa samaritana. E agora nós vamos pular 2 capítulos, vamos ler João capítulo 6, que é uma passagem que é muito parecida com o que nós lemos no início, em termos de ensino, daquilo que ela tem a nos apresentar, nos ensinar. Então nós vamos estar discorrendo sobre o trecho de João, capítulo 6. Vamos ler os versículos 24 ao 35. Eu peço que os irmãos, conforme forem achando, se coloquem de pé. João 6, do 24 ao 35, diz assim: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Não feche suas Bíblias, feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, quão maravilhoso, Pai, a leitura da Tua Palavra. Deus, quão maravilhoso é podermos ter essa palavra aberta diante de nós e ouvir de Ti, ó Pai, a Sua voz e ver, ó Deus, os atos que fizeste, ó Deus, aquilo que Tu ensinaste a nós durante tanto tempo, ó Deus, e que ainda hoje fala conosco. Ó Deus, nós Te louvamos porque temos o privilégio de termos a Tua Palavra e de recebermos a Tua Palavra, ó Deus, como instrução para as nossas vidas, como direcionamento. Eu quero orar, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite através da Tua Palavra. Ó Deus, molda os nossos corações, direciona as nossas vidas e que venhamos, ó Deus, nessa noite andar de acordo com a Sua vontade, estarmos mais perto do Senhor, ó Deus, e mais focados naquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua Palavra e prepara os nossos corações. Ó Deus, esteja aqui nessa noite falando conosco. Direcione todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós, possivelmente, nunca vivemos tempos de tantas necessidades tão inúteis quanto temos vivido hoje em dia. Nunca vivemos tempos de tantas necessidades inúteis como temos vivido hoje em dia. O que isso significa? Cada vez mais nós temos tido um anseio, uma necessidade por coisas que não são relevantes para nós, que não são importantes para nós. A cultura desse mundo pós-moderno, ela se incumbe muito bem de fazer isso, de nos manter presos a ele e de a cada dia mais nos trazer uma novidade, algo novo, algo
que vai tentar chamar a nossa atenção para ele, que vai tentar nos prender naquilo que o mundo nos oferece. E nós caímos nessas armadilhas e acabamos nos tornando prisioneiros desse mundo, prisioneiros dos entretenimentos que o mundo tem para nós. Por exemplo, o mundo que nós vivemos hoje nos apresenta uma necessidade de consumirmos sempre mais, de termos sempre mais, de comprarmos sempre mais. Nós nunca estamos satisfeitos. Então, nos vemos necessitados de comprar um carro mais novo, ou uma televisão mais nova. Nos vemos necessitados de comprar um celular mais novo, porque o nosso já não está dando conta daquilo que as novidades estão vindo trazendo, não está dando conta mais dos aplicativos que estão surgindo. Então, o nosso celular tem que ser mais rápido, mais potente. Nós temos necessidade, talvez, de comprar roupas novas, porque dizemos que não temos roupas, quando o nosso guarda-roupa está cheio. Então, sempre estamos nessa busca de consumirmos mais, de comprarmos mais. Isso é uma necessidade que o mundo pós-moderno traz para a gente, mas que, se nós pararmos para avaliar, será que precisamos mesmo? Outro exemplo é o tempo que nós precisamos, de certa forma, gastar em coisas vãs, como, por exemplo, um programa de televisão. Gastamos horas ali assistindo um jogo de futebol, ou assistindo uma novela, ou então gastamos horas nas nossas redes sociais, porque, teoricamente, precisamos estar por dentro das novidades, daquilo que estão postando de novo, até porque precisamos estar atentos e termos assunto quando chegarmos no trabalho no dia seguinte. Como vamos conversar se não soubermos o que está sendo postado, o que está sendo falado, qual é a última moda, o que está acontecendo no mundo? Então temos essa necessidade de buscarmos as informações, de passarmos horas ali em redes sociais. Mas será que temos realmente essa necessidade? E como o pastor citou mais cedo, a última moda agora é a necessidade, as pessoas que precisam procurar pokémons, né? As pessoas que carecem, estão necessitadas, elas têm que pegar os pokémons nas ruas. Então esse é um exemplo de algo que o mundo traz, que esse mundo traz para os nossos jovens e que se torna uma necessidade para eles. Mas se nós pararmos para avaliar, se nós pararmos para olhar ao fundo, não é tão necessário assim, não é tão importante assim. Então esse mundo nunca trouxe para nós tantas necessidades tão desnecessárias como tem trazido ultimamente. E nós, em nossas vidas, estamos sempre correndo e buscando algo novo. Estamos sempre correndo em busca de suprir essas demandas, em busca de suprir essas necessidades. E é muito comum a gente estar conversando e alguém dizer, olha, eu não consegui fazer tal coisa porque eu não tive tempo. Eu não consegui fazer tal coisa porque eu estava numa correria. Comumente a gente está com alguém na rua e pergunta como você está. Antigamente, geralmente se falava, eu estou bem. Hoje em dia já se fala, olha, estou numa correria, estou sem tempo, estou com a cabeça cheia. A nossa vida se torna cada vez mais corrida, a gente está cada vez mais em busca dessas necessidades que o mundo está trazendo para nós e mostrando que são necessárias para nós, mas que talvez não sejam tão necessárias assim. Então, o homem pós-moderno, ele tem uma séria dificuldade em definir quais são as suas necessidades, em definir quais são as suas prioridades. Os valores estão invertidos. Aquilo que de fato é importante, nós temos dado pouca importância, e aquilo que não tem tanta importância, nós temos dado uma importância elevada. Mas esse problema, ainda que esteja ressaltado nos nossos tempos, nos nossos dias, ele não é um problema tão atual assim. Ele já é um problema antigo. Ele é inerente ao homem, ele está ligado ao ser humano. E o texto que nós lemos fala exatamente dessa questão. Jesus trata com aqueles homens a respeito dessa questão, a respeito das prioridades e das necessidades que eles estavam buscando. Então vamos voltar ao texto agora de João capítulo 6, e nós vamos perceber que esse texto, essa passagem que Jesus está ali conversando com aquela multidão, acontece depois de dois fatores, de dois acontecimentos importantes no livro de João. O primeiro acontecimento aconteceu na noite anterior, o acontecimento mais perto, veio na noite anterior, que é o episódio em que Jesus ele anda sobre as águas. Um episódio conhecido, que os discípulos tomam um barco em direção a Cafarnaum, e a tempestade vem, o vento vem, e Jesus então anda sobre as águas e acalma a tempestade e leva o barco até o outro lado. E no dia anterior,
O evento que havia acontecido ali foi quando Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E esse evento está diretamente conectado com o texto que nós lemos. Jesus alimentou aqueles homens com 5 pães e 2 peixes, e o texto vai dizer, se nós voltássemos lá, que aqueles homens comeram, aquelas pessoas comeram ao ponto de ficarem satisfeitas, a ponto de saciarem a sua fome, e a multiplicação foi tanta que no final sobraram 12 cestos cheios de pães, a ponto daquele povo querer proclamar Jesus como rei e reconhecer Jesus como profeta, ao ponto de Jesus ter que sair dali de alguma maneira e deixar aquele povo e deixar os discípulos que tomaram o barco em direção a Cafarnaum e o povo que voltou para suas casas. Então, no dia seguinte, o povo volta para aquele lugar a fim de encontrar Jesus de novo, a fim de ver se Jesus está ali para operar aquele milagre mais uma vez, mas chegando lá eles percebem que os discípulos haviam tomado o barco do outro lado do mar, mas Jesus não. E tendo procurado Jesus ali por um tempo, eles veem que Jesus não está ali e tomam também um barco em direção ao outro lado do mar, a Cafarnaum, e chegando lá eles encontram Jesus. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. Nós vemos esse momento que eu estou retratando aqui, relatado no versículo 25 do texto em João 6. Eles chegam ali, encontram Jesus, e o texto diz: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Aquela pergunta dizia respeito ao fato de eles não terem visto nenhum registro de que Jesus tinha tomado o barco do outro lado do mar. Eles só haviam visto que os discípulos de Jesus tinham ido, mas Jesus não. Então eles perguntaram: quando que o Senhor chegou aqui? Como que o Senhor chegou aqui? Eles queriam saber o que havia acontecido, como que Jesus tinha ido até aquele lado, até como que Jesus tinha atravessado o mar. E se nós pararmos para analisar, a gente percebe que Jesus ele poderia, naquele momento, ter dado uma explicação enorme do milagre que ele havia feito de ter andado sobre as águas. Jesus, naquele momento, poderia ter juntado aquela multidão e contado sobre o seu grande feito, contado sobre o seu grande milagre, e talvez ali ter conseguido mais admiração daquele povo, ter conseguido mais uma vez que aquele povo o reconhecesse como profeta, o reconhecesse como Messias. Mas se a gente der sequência ao texto, a gente vai ver que não foi exatamente essa a resposta que Jesus deu. A resposta de Jesus foi em outra direção. E ela está relatada no versículo 26, que vai dizer assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Jesus então dá uma resposta incisiva para aquele povo. Ele dá uma resposta cortante. O povo fez uma pergunta, Jesus ele então mostra o que aquele povo estava sentindo, qual era a real intenção daquele povo. O pastor citou esse versículo pela manhã e dizíamos aqui que as respostas de Jesus não eram tão delicadas assim, né? Não eram tão suaves assim. Jesus foi direto naquilo que o povo estava vivendo e qual era a real intenção daquele povo e confrontou aquele povo dessa maneira. E assim nós conseguimos perceber, com esse trecho, que a vida cristã ela não se pauta em aparências. Ela não é feita de aparências. A vida cristã ela é uma motivação interna no nosso coração. Ela diz respeito à fé que nós possuímos em Cristo. Aquela multidão estava indo a Cristo mostrando a sua aparência. Quando nós olhamos essa pergunta, mestre, quando o Senhor chegou aqui, a gente pode perceber que, de certa forma, eles estavam querendo bajular Jesus, estavam querendo agradar Jesus. Mestre, por que o Senhor veio sem falar conosco? Como que o Senhor veio para cá? Por que o Senhor não nos avisou? Se o Senhor tivesse avisado, a gente tinha vindo junto. Eles mostravam uma aparência, eles estavam ali se esforçando, demonstrando um interesse em ir atrás de Jesus, mas a resposta de Jesus foi: eu sei a intenção verdadeira de vocês. Eu sei o que vocês realmente querem, ainda que vocês estejam demonstrando esse interesse, eu estou vendo além. Então nós trazemos isso para a nossa vida hoje. Nós percebemos que a nossa vida cristã, ela não pode se pautar também em aparências. Ela não pode se pautar também somente naquilo que nós estamos fazendo ou naquilo que nós estamos aparentando. A palavra diz em 1 Samuel 16, versículo 7, que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então essa é a reflexão que nós temos que tomar para nós hoje. O Senhor ele não vê o exterior,
O Senhor vê o coração. E nós tendemos a nos saciar com muito pouco. A com muito pouco acharmos que está tudo bem. Nós muitas das vezes podemos dizer assim, olha, mas eu já vou no culto aos domingos, então está tudo bem. Não, eu já estou fazendo o suficiente. Não, mas eu até ajudo na igreja, eu faço obra de alguma maneira. Olha, eu estou fazendo o meu papel de cristão. Não, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia, isso é o suficiente, isso já está bom. Mas a vida cristã, ela não se move por aparência. Se nós estamos vivendo toda uma vida para Deus, trabalhando para Deus, tendo dias de oração, dias de leitura da palavra, mas o nosso coração não está voltado para Deus, nós não estamos fazendo o suficiente. Nós não chegamos aqui onde deveríamos chegar, não estamos andando da maneira como deveríamos andar. Então, nesse início, eu já deixo essa reflexão para nós, e que nós paremos para pensar como está o nosso coração diante de Deus. Como nós estamos agindo diante de Deus no mais íntimo do nosso ser, no interior da nossa alma. Será que nós temos amado a Deus verdadeiramente? Será que nós temos desejado a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso interior, com toda a nossa alma e com toda a nossa vida? Ou será que nós temos vivido uma vida apenas de ativismo, apenas de práticas religiosas, mas o nosso coração verdadeiramente está distante de Deus, não está voltado para Deus? Será que talvez você não está ocupado demais e diga, olha, eu até queria viver mais para Deus, focar mais em Deus, mas a minha vida é muito cheia, eu estou muito ocupado? Será que você não está, talvez, preocupado demais? E você diz, não, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas preocupações para me voltar para Deus. Será que você não está interessado demais nos seus próprios interesses? E diz, não, eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muita coisa para conquistar, eu não consigo focar tanto em Deus assim. Que nós paremos um pouco nesse momento e façamos essa reflexão. Como está o nosso coração diante de Deus? Será que nós estamos, de fato, buscando a Ele com todo o nosso ser, com todo o nosso... adorando em espírito e em verdade, como nós lemos no início do culto? Será que nós somos adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade? Com o nosso coração voltado para Ele? Com o nosso espírito voltado para Ele? Bom, no versículo 26, então, Jesus revela a real intenção daqueles homens. Ele diz, olha, vocês não vieram aqui por mim. Vocês não vieram porque vocês reconhecem que eu sou um profeta ou que vocês reconhecem que eu sou o Messias. Na verdade, vocês vieram porque vocês querem saciar as suas próprias necessidades. Vocês vieram por vocês mesmos. Vocês querem aquilo que vocês estão buscando e não querem vir até mim para me buscar. É isso que Jesus fala para aqueles homens. Então ele revela ali a real intenção deles. O que a multidão queria, naquele momento, era uma nova oferta de pães e peixes. Era ter a sua fome saciada de novo. Aqueles homens estavam com o coração naquilo que Cristo poderia dar a eles, mas não necessariamente naquilo que Cristo significava para eles. Eles não estavam tão importados assim se Cristo era de fato um profeta, um Messias. O que eles queriam realmente era receber uma nova dose, uma nova rodada de pães e peixes e ter a sua fome saciada. O que eles queriam era comida fácil, era conseguir comida sem trabalho. E quando nós olhamos para a realidade de muitos cristãos hoje, de muitas igrejas hoje, é justamente isso que nós vemos. Pessoas que têm buscado a Deus somente para alcançar os seus interesses pessoais, somente para alcançar as bênçãos que Deus pode dar. Então correm atrás de promessas. O que Deus pode fazer por mim? Como que Deus pode satisfazer as minhas vontades e as minhas necessidades? A gente passa a olhar para Deus como se Ele fosse um garçom, querendo buscar um evangelho ao gosto do freguês. Né? Queremos buscar um evangelho que nos satisfaça. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que nós vemos nessa passagem. Não é um Deus que se limita à nossa pergunta: o que Deus pode nos dar? De que maneira Deus pode nos saciar? Será que Deus pode me dar o carro que eu quero? Será que Deus pode me dar a casa que eu quero? Será que Deus pode me dar contas pagas? Ou será que Deus pode me dar uma família feliz? Deus não se limita somente às suas bênçãos. Deus é muito mais do que isso. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem de todo o seu coração. Mas não acho que essa é uma realidade só de determinadas igrejas isoladas ou de determinados cristãos isolados.
Essa predisposição de buscar os próprios interesses também é algo inerente ao homem. É algo ligado totalmente a quem somos, é a nossa natureza pecaminosa. Até nós, se nos descuidarmos, podemos cair nessa tentação de estarmos buscando a Deus e buscando nele satisfazer as nossas necessidades. Esquecendo quem Ele é para nós, esquecendo seu senhorio para nós e buscando em Deus somente alguém que vai nos suprir, que vai fazer aquilo que a gente quer. É muito fácil nós olharmos para o problema do outro e apontarmos que o outro tem alguns defeitos, mas vamos parar e olhar para dentro de nós mesmos. Será que nós também nos temos buscado a Deus, portanto, por interesse, buscando a Deus para que Ele nos satisfaça? Nós somos egoístas por natureza. A nossa natureza pecaminosa nos faz egoístas. E às vezes é difícil de reconhecer isso. E essa dificuldade de reconhecer isso já é um reflexo do nosso orgulho, que é um reflexo do nosso pecado. Nós queremos sempre alcançar as coisas para nós mesmos. E somos tendenciosos a olhar sempre para o nosso próprio umbigo. Mas nós temos que parar nessa noite e refletir. Será que nós estamos agindo assim também com Deus? Porque se estamos agindo assim com Deus, estamos vivendo para Deus com uma motivação totalmente errada. Devemos olhar para Cristo como Senhor, devemos olhar para Cristo como nosso Salvador, e não como alguém que só tem algo a nos dar. Aquela multidão buscou a Cristo somente por aquilo que Ele poderia ter dado a elas, aquelas pessoas, e não por aquilo que Ele era. É isso que Jesus está denunciando no versículo que nós vemos. Cristo, Ele pode suprir as nossas necessidades. Não é isso que estamos dizendo aqui. Inclusive é por isso que nós oramos. Inclusive é por isso que nós confiamos nele. Nós acreditamos que Cristo, sim, Ele pode suprir as nossas necessidades, como Ele fez aqui nesse capítulo. Ele havia suprido a necessidade do povo no dia anterior. O que Ele está dizendo aqui não é que Ele não supriria a necessidade do povo. É que a motivação do povo estava errada. Mas Ele pode suprir as nossas necessidades. Deus não é um Deus que não interfere na nossa realidade. Ele não é um Deus dos deístas, que criou o mundo e deu a corda e deixou o mundo acontecer por si só. Ele é um Deus ativo, Ele é um Deus que se move no nosso dia a dia, Ele é um Deus que age no nosso dia a dia. Por isso nós podemos orar, nós podemos pedir, e nós pedimos para que Ele nos dê mais saúde, para que Ele nos ajude em nossas dificuldades, em nossos problemas. Mas a questão aqui é a motivação errada daqueles homens. E a reflexão para nós hoje é a motivação que nós temos diante de Deus. Facilmente nós podemos começar a olhar de modo diferente para Deus. Facilmente nós podemos começar a ter uma visão distorcida de quem Deus é para nós. E quando a gente olha para a nossa relação com Deus, cabe refletir quem tem sido o Senhor e quem tem sido o súdito, o servo. Deus é o nosso Senhor e não o contrário. Nós não podemos nos colocar como aqueles que querem somente receber glória para si, receber bênçãos para si, receber adoração. Deus é um Deus servo, Deus é um Deus que trabalha em nosso favor, sim. Ele é um Deus que pode fazer milagres em nosso favor, sim, mas nós nunca podemos perder o foco de que Ele é o Senhor. Ele é aquele que deve ser adorado. Então essa deve ser a nossa postura diante de Deus. No versículo 27, Jesus continua falando sobre isso. Ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então Jesus ele havia apontado o erro daqueles homens, mas agora também Jesus diz o caminho correto a ser tomado. Ele mostrou a atitude correta a ser tomada. Ele diz: olha, vocês estão se esforçando pela coisa errada. Vocês precisam colocar os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que subsiste para a vida eterna. Jesus estava falando para aqueles homens: o pão que vocês procuram, ele perece. Vocês vieram ontem e percebam, vocês já tiveram que voltar hoje, buscar de novo, e terão que voltar amanhã. Esse pão que vocês estão procurando, ele se vai, ele acaba. É uma necessidade que é pequena. Não trabalhem por esse pão. Não coloquem o foco nesse pão. Entendam aquilo que eu tenho a dar a vocês. Ele diz: busquem o pão que subsiste para a vida eterna. Busque aquilo que é eterno, busque aquilo que realmente é relevante. A nossa vida sem Cristo, ela é uma vida por suprimentos perecíveis. Nós vamos viver nesse mundo
e vamos nos esforçar com todos os nossos meios, com todas as nossas forças, vamos nos dedicar com tudo que nós temos, mas essa dedicação será sempre por coisas vãs, por coisas perecíveis. Buscaremos talvez o dinheiro, buscaremos talvez os prazeres momentâneos que nós temos no mundo, buscaremos a realização profissional, a realização pessoal, que por acaso nunca chega, porque somos sempre insatisfeitos. Buscaremos coisas pequenas, que mais cedo ou mais tarde, a curto ou a longo prazo, elas vão passar, elas vão ficar para trás. E o que é de fato importante para nós? Não que nós não devamos buscar algumas dessas coisas, não que nós não devamos buscar a nossa realização profissional ou realização pessoal, não que nós não devamos buscar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, mas todas essas coisas não podem se tornar o nosso foco. O nosso foco deve estar em Deus, o nosso foco deve estar sempre na eternidade, naquilo que subsiste para a vida eterna. Porque se nós focarmos nas coisas dessa vida, essas coisas se tornarão deuses para nós. E aí nós cairemos no pecado principal do homem, que Paulo relata em Romanos, no capítulo 1, 25, que os homens eles trocaram a glória do Criador pelas coisas criadas. Nós fazemos muito isso. Idolatramos as coisas criadas, glorificamos as coisas criadas e deixamos de dar glória ao nosso Criador. Deixamos de buscar aquele que nos deu todas as coisas que possuímos, aquele que nos dá o dom da vida para buscar todas as outras coisas. Deixamos Deus de lado por aquilo que Ele tem nos dado. E com isso, temos nos cansado. Com isso, com essa busca pelas coisas terrenas, temos ficado fatigados. E aí eu te pergunto nessa noite, você está cansado? Você se sente afadigado? Você se sente sobrecarregado? É muito difícil encontrar alguém que não esteja cansado hoje em dia. Todos nós vivemos essa correria constante, essa agitação constante, e ficamos sobrecarregados sempre. Estamos cansados sempre. A nossa vida é viver com a cabeça cheia, é viver em correria. Mas pelo que nós estamos nos cansando? Pelo que nós estamos enchendo as nossas mentes? Ou ainda, que parcela do nosso esforço nós temos dedicado àquilo que realmente subsistirá para a eternidade? E que parcela nós temos dedicado às coisas que passarão mais cedo ou mais tarde? Talvez se nós fizermos essa reflexão, nós perceberemos que nós temos dedicado muito mais da nossa vida para aquilo que vai passar, para aquilo que vai perecer. E temos deixado de lado o investimento de tempo naquilo que é eterno. No versículo 27 ainda, Cristo diz que existe um investimento muito mais vantajoso do que os investimentos dessa terra. Então, o que eu posso dizer essa noite é: busquem a esse investimento. Busquem o investimento na vida eterna. Busquem ao pão da vida. Nós devemos viver nesse mundo, devemos buscar as coisas desse mundo, mas mantenham o seu foco naquele que pode te dar o pão para a eternidade, naquele que pode te dar o suprimento para a eternidade. O diálogo de Jesus com a multidão, ele vai se seguir no versículo 28, no versículo 29, onde está escrito assim: dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então é interessante nós prestarmos atenção aqui nessa pergunta que o povo faz: o que faremos para realizar as obras de Deus? Esse povo era o povo judeu e eles viviam num contexto do jugo da lei. Ainda na antiga aliança, eles estavam acostumados a viver a sua vida religiosa, cumprindo cerimoniais, cumprindo determinados afazeres necessários, fazendo sacrifícios para poder terem a remissão dos seus pecados. E por isso eles perguntam aqui se existe esse pão tão maravilhoso, o que nós devemos fazer? Talvez eles estivessem perguntando qual é o cerimonial que nós devemos cumprir, qual é a obra que nós devemos fazer para cumprir a vontade de Deus. Mas Cristo diz: é importante, é necessário, a obra que Deus quer é que vocês creiam naquele que foi enviado. E é isso que Cristo veio trazer para nós. Ele veio trazer um novo tempo. E nesse novo tempo, a obra que Deus quer de nós é a nossa fé. É que nós creiamos em Cristo. É que nós creiamos nele para a vida eterna. E que maravilhoso é saber que Cristo já fez todo o necessário por nós. Amém. Cristo trouxe esse novo tempo.
um tempo da graça, um tempo da graça de Deus, um tempo em que basta crer. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais para a remissão de nossos pecados, não precisamos mais cumprir cerimoniais para sermos justificados diante de Deus. Cristo fez todo o necessário. Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que foi enviado por nós, o Cordeiro definitivo. E quando Ele foi enviado, Ele foi aceito diante de Deus, ressuscitado no terceiro dia. Cristo é aquele que foi justo, que andou sem iniquidade durante a terra, durante seu período aqui na terra, e tomou sobre si a iniquidade de todos nós. E hoje nós temos a remissão dos nossos pecados por meio de Cristo, temos livre acesso ao Pai. Somente Cristo pode dizer: está consumado. Somente Ele consumou a obra da salvação na cruz do Calvário, e hoje nós somos salvos somente crendo nele. Por isso a Bíblia vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Está em Atos 16:31. Somente Cristo pode dizer, como está escrito em Mateus 11:28 a 30: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Cristo nós não precisamos mais de grandes sacrifícios cerimoniais, de grandes ofertas por remissão dos pecados. Ele diz somente: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, vinde a mim, vocês que estão cansados, e eu vos darei descanso, e eu vos darei alívio. Ele tomou sobre si o peso do nosso pecado, Ele tomou sobre si toda a nossa culpa. Ele foi ofertado como sacrifício diante do Pai, e hoje nós temos livre acesso ao Pai por meio do sacrifício de Cristo. Então, que nós cumpramos isso que foi dito no texto de Mateus 11, que nós possamos ir até Cristo se estamos cansados e sobrecarregados, que possamos voltar os nossos olhos para Cristo e que possamos achar nele descanso para nossas almas. Sendo que crer em Cristo não é tão fácil. E nós percebemos isso no decorrer do texto, nos versículos 30 e 31, onde relata assim: então lhe disseram eles: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Então aquelas pessoas perguntaram para Jesus: ok, o Senhor pede para a gente crer em você, o Senhor pede para a gente crer em ti, mas que garantia que eu tenho para fazer isso? Qual é a minha garantia para confiar no Senhor? E é interessante a gente observar que esse mesmo povo que está conversando com Jesus aqui foi o povo que viu o milagre da multiplicação dos pães no dia anterior. Foi o povo que quis levantar Jesus como rei e que reconheceu Jesus como profeta. E agora Cristo pede para eles crerem nele, e eles estão perguntando: qual é a garantia que eu tenho? Qual o sinal que o Senhor vai fazer para que a gente creia em ti? Perceba que de um dia para o outro eles já esqueceram totalmente o que Cristo havia feito. Eles já tinham esquecido totalmente o milagre no dia anterior e já queriam um sinal novo. É interessante que nós também somos assim. Nós somos muito rápidos para esquecer aquilo que Deus faz por nós. Nós somos muito rápidos para esquecer as benevolências. Perceba que se você faz algo de bom, pouca gente nota, mas algo de ruim que você faz é muito notado. A comida que passa do ponto do sal é logo criticada, mas aquela que está no ponto correto, pouca gente comenta. Não é assim? E nós agimos assim com Deus. Nós esquecemos de olhar para as muitas benevolências que Ele faz conosco. E quando nos vemos num momento de dificuldade, nós não confiamos. Nós falamos: que garantia que eu tenho para confiar? Que garantia que eu tenho para crer? Que garantia que eu tenho para entregar a minha vida? Eu prefiro fazer pelo meu braço, porque pelo meu braço eu tenho mais garantias, eu acho que eu vou conseguir sozinho. Mas Cristo, Ele tem agido com benevolência por nós todos os dias. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos um grande testemunho de uma grande dádiva que Deus me deu, que Deus me proporcionou. E ainda que não falamos de uma grande dádiva aos olhos humanos, Deus tem nos abençoado todos os dias com suas benevolências. Ao levantarmos da cama, ao nos conceder a vida, ao termos os nossos movimentos todos em dia, todos bem, ao termos a nossa predisposição mental saudável, ao termos a nossa saúde, ainda que com algumas doenças, mas estamos firmes, estamos de pé,
Deus tem nos dado a sua benevolência todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém. Essa é uma das maiores benevolências que temos da parte de Deus. As suas misericórdias se renovam. Nós merecíamos a condenação eterna e nós pecamos todos os dias contra Deus, mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então Deus tem agido com benevolência por nós todos os dias, mas nós somos muito rápidos a esquecer, não é verdade? Nós somos muito rápidos a deixar de lado as benevolências que Deus faz, e quando nos vemos em situações de dificuldade, não conseguimos confiar, não conseguimos nos entregar totalmente para Deus. Nós até oramos, até colocamos diante de Deus as nossas necessidades, dizemos: Deus, olha, eu estou precisando disso, mas quando levantamos os nossos joelhos do chão, nós achamos que temos que conseguir por nós mesmos, porque quem garante, né, que Deus vai fazer? Nós não confiamos de verdade no agir de Deus, nós não confiamos de verdade na vontade de Deus. Porque quando nós oramos, nós estamos descansando em Deus. Dizemos: Deus, olha, essa é a minha necessidade, eu confio na sua vontade. Que o Senhor faça o seu querer, que o Senhor cumpra o seu querer. Não foi assim a oração de Cristo? Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, seja feita a sua vontade. E assim é a oração do cristão. Pai, essa é a minha necessidade, se possível, age dessa maneira, todavia, que a sua vontade seja feita. Isso é crer, isso é confiar. Mas é diferente do que nós agimos, da forma como nós agimos. Nós pedimos a Deus quase que exigindo dele alguma coisa, e ao fim da nossa oração nós estamos tão dispostos a buscar aquilo pela nossa própria vontade, sem querer saber se é a vontade de Deus, sem querer confiar em Deus, se Ele vai fazer mesmo ou não, se Ele vai agir daquela maneira ou não, de acordo com a vontade dEle. Ao fim nós não confiamos tanto assim. Nós deixamos Deus em segundo plano e temos dificuldade de confiar nele. E dessa maneira nós nunca alcançaremos uma vida totalmente voltada para Deus. Aqueles homens ainda não conseguiam confiar na palavra que Deus tinha dito, eles queriam uma garantia. A resposta de Cristo foi, que está no versículo 32 e 33, onde diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. 33 diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Versículo 34, a resposta é: então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então essa é a resposta de Cristo. Ele disse: o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Ele está dizendo: essas necessidades que vocês estão buscando são segundo o plano. O verdadeiro pão de Deus é aquele que veio dos céus, é aquele que está entregando a vida para vocês. Eles estavam mostrando: olha, os nossos pais tiveram sinais, qual o sinal que o Senhor pode nos dar? E Jesus disse: todos aqueles sinais que você acha que foram grandiosos são pequenos mediante aquilo que Deus está para fazer, através do sacrifício que viria em Cristo. Jesus estava comparando o pão que veio de Moisés com o pão que ele estava oferecendo, mostrando que o pão de Moisés era um pão perecível. E por isso ele disse: não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão, o verdadeiro pão é o Pai que vos dá. Aquilo que encontramos em Deus, nós aprendemos com esse texto, é muito superior àquilo que nós conseguimos por nós mesmos, ou muito superior àquilo que tudo que nós já recebemos nesse mundo. Aquilo que Deus tem para nos dar é muito maior do que qualquer coisa que possamos conseguir nesse mundo. Aquilo que nós conseguimos com a nossa capacidade pessoal não se compara àquilo que Deus nos concede pela sua graça. Aquilo que nós alcançamos com os nossos esforços não se compara com aquilo que nós alcançamos quando depositamos a nossa confiança totalmente em Deus e entregamos o nosso coração totalmente a Ele. Quando confiamos totalmente em Deus, recebemos da sua paz, recebemos do seu refrigério, recebemos do seu descanso. Quando tentamos agir com nossos braços, com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, ficamos ansiosos, desesperados. Então nada do que nós consigamos alcançar com a nossa própria força se compara com o que Deus pode nos dar pela sua graça. Só Deus concede aquilo que de fato precisamos. E enfim, Jesus revela no versículo 35 qual é esse pão, já que foi a pergunta feita no versículo 34. E ele diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus revela ali, então: eu sou
o pão da vida. Aquelas pessoas estavam ainda procurando algo físico, eles estavam dizendo: Deus, se é tão bom assim, dá-nos desse pão, onde está esse pão? O Senhor pode nos conceder? E a resposta de Jesus foi: eu sou o pão. Essa expressão, eu sou, é uma expressão muito comum no Evangelho de João. No texto que nós lemos, no começo do culto, em João 4, é a primeira vez que Jesus fala isso, e ele diz: eu sou o Messias, que haveria de vir. Essa é a segunda vez, ele diz: eu sou o pão da vida. E durante 9 vezes, Jesus vai falar no Evangelho de João: eu sou. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus estava mostrando que ele era aquilo que aqueles homens de fato precisavam. Era a Cristo que eles precisavam buscar. Então Jesus é a maior dádiva que já foi entregue por nós. Jesus é tudo aquilo que precisamos. Ele é o único que supre as nossas verdadeiras necessidades. A multidão procurava por um pão físico, mas Jesus mostrava que a pessoa dele, ele próprio, era o pão que eles precisavam. Talvez hoje você esteja procurando por um pão físico. Talvez esteja procurando por suprir as suas necessidades pessoais, aquilo que você acha que é relevante, que é importante, que é pertinente. Mas Jesus está dizendo nesse texto: eu sou aquilo que vocês precisam, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Então que hoje nós coloquemos o nosso coração em Cristo, que nós depositemos a nossa confiança nele, entendemos que ele é tudo que nós precisamos. Então eu digo: volte-se para Cristo nessa noite, volte os seus olhos para Cristo nessa noite. Ele já se entregou por nós, ele já fez o sacrifício por nós, e cada um de nós crer nele, só precisamos crer nele para a vida eterna. Não precisamos de mais nada, não precisamos mais de objetos milagrosos, objetos ungidos, não precisamos de campanhas, como de qualquer outra coisa, não precisamos de seres, de anjos ou seres intermediários que nos intermediem com Deus. Ele estava dizendo: eu vim ao mundo e basta que vocês creem em mim. Só é necessário que nós nos voltemos para Cristo. Não precisa de mais nada. Precisa que olhemos para Ele e que coloquemos a nossa fé nele. Então, partindo para a conclusão, eu ressalto aqui que é possível que você tenha entrado aqui nessa noite com uma motivação errada. É possível que você tenha entrado aqui com os seus olhos no lugar errado, nas necessidades erradas. É possível que você tenha passado essa semana com a sua motivação errada. Ou talvez que você tenha vivido uma vida com a motivação errada. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite buscando a Cristo como um garçom, como aquele que tem algo para te conceder, algo aquilo que você precisa para os seus problemas diários, para aquilo que você acha que é pertinente, que é importante. Olhe para Cristo como Senhor, olhe para Cristo como Salvador. Reajuste a sua motivação, reajuste o seu foco nessa noite. Então, se você chegou aqui movido pelos seus problemas, se você chegou aqui movido pelas suas dificuldades, eu te convido a sair daqui movido pela fé, movido pela confiança em Deus e da confiança em Cristo, movido pela confiança de que Deus é tudo que você precisa, e com Cristo você tem o descanso, você tem o refrigério, você tem a confiança na vontade dEle, e tudo que Deus faz é perfeito. Então que você olhe para Deus como Senhor, como Salvador da sua vida. Aquela multidão, ela estava procurando algo para suprir as suas necessidades, mas Cristo disse: eu sou tudo que vocês precisam. Então que nós tenhamos essa consciência nessa noite: Cristo é tudo que nós precisamos. Nós temos necessidades mais imperceptíveis, uma necessidade mais imperceptível e ainda maior do que qualquer outra, a necessidade de reconciliação com Deus. É uma necessidade mais imperceptível porque nós estamos mortos pelo pecado. Por nós mesmos, nós não conseguimos conhecer a relevância que é a necessidade de nos reconciliarmos com Deus, a necessidade de estarmos perto de Deus. O pecado nos cega, o pecado faz com que nós não tenhamos reflexos, uma reação diante de Deus. Por conta disso, nós nos esquecemos de Deus muitas das vezes, ainda que Ele seja a nossa maior necessidade, ainda que Ele seja aquilo que nós mais precisamos. E por conta desse pecado que nos cega, nós nos distraímos com pequenas coisas, nos distraímos com pequenos problemas, mas nós temos uma necessidade que é maior do que qualquer outra, porque ela subsiste para a vida eterna. Um dia essa vida vai passar, um dia essa vida vai acabar, mais cedo ou mais tarde a gente não tem ciência, a gente não tem conhecimento de quando isso vai acontecer. E quando isso acontecer,
Se nós tivermos vivido bem ou mal, tivermos tido muito dinheiro ou pouco, se tivermos muito pão ou pouco pão, não vai fazer diferença. Vai ser irrelevante. Quando isso acontecer, só uma coisa vai ter importância: como nós nos colocamos diante de Deus, o quanto nós buscamos a Cristo e o quanto nós cremos nele. Só isso vai ter relevância para a vida eterna. Se vivemos com Cristo, se nos entregamos a Ele, se cremos nele ou não. Isso vai direcionar toda a nossa eternidade e todas as demais coisas vão ter ficado para trás. Então nós percebemos que Cristo é a nossa verdadeira e real necessidade, porque Ele é a nossa necessidade eterna. E por isso no versículo 35, Ele disse: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, porque Ele vai nos saciar eternamente. Cristo é aquele que nos sacia na eternidade. Ele é aquele que nós verdadeiramente precisamos. E se você já tem experimentado desse pão, talvez você entrou aqui com a motivação correta, se você já tem experimentado desse pão, então deixe que ele refrigere a sua alma, deixe que ele seja o seu descanso, deixe que ele sacie a sua fome, deixe que ele possa quitar a sua sede, deixe que ele te leve a águas tranquilas, deixe que ele te leve a pastos verdejantes. Coloque a sua confiança no Senhor e descansa nele. Porque um dia esse mundo vai passar, e o mundo vai passar com todos os nossos problemas junto, com todas as nossas dificuldades junto. O mundo vai ficar para trás, e como diz Apocalipse 21:4, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. As primeiras coisas são passadas, e só o que vai ser importante é como nós confiamos em Cristo, e como nós cremos em Cristo. Amém. Nós temos provado do pão que nos sacia para a eternidade. O Cristo é tudo que precisamos. Então nessa noite, que você se entregue mais uma vez a Ele, que você entregue o seu caminho a Ele, entregue a sua vida a Ele, que você possa confiar em sua mão, em sua soberania, em sua vontade, que você possa descansar o seu coração no Senhor, que você possa entender que Ele é tudo que nós precisamos, que Ele é aquele que deve ser o nosso maior desejo, é nele que deve estar o nosso foco, é nele que deve estar o nosso desejo de busca, o nosso desejo de sermos saciados, não nas coisas dessa terra, porque tudo dessa terra passa, mas que nós confiemos em Cristo, que nós nos voltemos totalmente para Ele. Amém. Que louvado seja Deus pelo pão que foi entregue por nós, pelo pão da vida, por Jesus Cristo.